Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre os resultados do segundo trimestre de 2020 do Itaú, Itube 3 e Itube 4, beleza? Mas antes de ir pro vídeo, aquele recado de sempre, né? Lembre de nos seguir nas redes sociais, nós estamos presentes no YouTube, no Instagram, no Spotify e no Google Podcast. Nos podcasts que eu tenho feito, eu tenho me dedicado a falar sobre fundos de investimento imobiliário, mais especificamente analisando os relatórios gerenciais mês a mês de cada fundo de investimento que eu possuo na minha carteira. No Instagram, a minha proposta é educação financeira e compartilhar um pouco da minha carteira. E no YouTube, analisar, na medida do possível, prévias de resultado das empresas que eu tenho aqui no Brasil e no exterior, e também sobre os fundos de investimento imobiliário que eu tenho, que são os meus FIIs. Beleza? Então, se você está gostando desse vídeo, se você vai assistir esse vídeo até o final e vai curtir, lembra de compartilhar com aquele teu amigo que pensa em investir nos bancões, que pensa de repente está começando a investir, ajuda ele que assim você me ajuda também, beleza? Então muito importante compartilhar esse vídeo, dar aquela curtida marota e lembra de se seguir, né? Seguir a gente aqui no YouTube, a gente está começando e eu tenho buscado na medida do possível trazer conteúdos de bastante qualidade, beleza? Então, dados os recados, não se esqueçam disso, vamos pro vídeo. Beleza, vou falar um pouquinho sobre os resultados do segundo trimestre do Banco Itaú. Aqui naturalmente eu poderia fazer uma análise completa do release de resultados, não a prévia de resultados do Banco Itaú. Mas eu vou dar uma pincelada antes de falar sobre o relatório, a prévia de resultados do segundo trimestre. O que nós temos atualmente? Nós estamos num período de pandemia, naturalmente, né, que nós estamos enfrentando. E o que nós temos percebido? Nós entramos no período de pandemia, né? Início ali de março, que a questão se agravou ainda mais para nós. E o que isso implica propriamente? Isso implica que os bancos, os grandes bancões, Banco do Brasil, Santander, Banco do Brasil, eles já prevendo que não, como eles não conseguiam mensurar os resultados do que seria o período do coronavírus, o que nós esperávamos para o primeiro trimestre? O aumento da PDD. PDD é a provisão para devedor duvidoso. Então, os bancões, né, como eles têm uma carteira de crédito muito grande, eles dão muito crédito, né, para os seus clientes, né? Então, eles aumentaram a PDD. Então, isso fez com que no primeiro trimestre de 2020, no primeiro trimestre de 2020, aqui falando do Itaú especificamente, ele aumentou a sua PDD e, naturalmente, isso fez com que o lucro líquido do Itaú diminuísse bastante. Outra coisa muito importante, com a ideia da Covid-19, o governo resolveu que os bancos deveriam manter, por enquanto, né, a distribuição dos seus resultados na forma de dividendo ou juros sobre capital próprio. Então, agora os bancos eles podem distribuir o mínimo possível, né, que seria, no caso, o Banco Itaú 25%. Então, o que a gente tem percebido é que uma relação 2019 contra 2020, a gente percebe que os grandes bancões eles diminuíram a sua distribuição drasticamente dos seus dividendos ou juros sobre capital próprio, ok? Até segunda ordem do governo, que eu creio que isso vai ser 2021, beleza? Já prevendo aí o que seriam esses resultados do coronavírus, né? Então passemos aqui, vejamos. Então falando um pouquinho aqui sobre as linhas aqui, né? Nós temos DRE, nós temos balanço patrimonial, ativos sob gestão, e nós temos também um pouco sobre o número de agências do Banco Itaú. Então, o relatório do Banco Itaú, né, dos resultados do Banco Itaú, é uma coisa gigantesca, que é quase um livro, né, 173 páginas, então eu não conseguiria nem, de repente, fazendo 10 vídeos aqui falar sobre cada coisa, porque o relatório ele vem detalhado de forma muito minuciosa, de modo que cada linha, se você perceber aqui, como nós já temos notinhas de rodapé, né, então cada notinha de rodapé leva a um outro relatório dentro desse mesmo relatório, então assim, a gente passaria muito tempo, então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para que o vídeo não fique tão grande, tá? Então falando um pouquinho sobre o lucro líquido recorrente do banco, o lucro líquido recorrente do Banco Itaú, né? Lucro líquido recorrente tira, né, eventuais valores que entram no caixa que não são
ele exclui aqui aqueles valores que não são não recorrentes, né? Valores que são não recorrentes são valores que não entram no caixa do Banco Itaú com frequência. Então, o lucro líquido recorrente, ele, de certa forma, ele estabiliza o lucro para ele não ficar, de repente, o Banco Itaú vendeu um ativo de 13 bilhões, isso vai alterar significativamente o lucro líquido do banco naquele trimestre que ele está fazendo a venda ou naquele semestre. Então, o lucro líquido recorrente, ele procura equalizar isso, beleza? Então, lucro líquido recorrente é diferente de lucro líquido não recorrente. Não recorrente é aquilo que não acontece sempre. O recorrente é aquilo que o Banco Itaú espera receber a cada trimestre. Então nós percebemos que aqui eu vou falar tri contra tri, beleza? Então segundo trimestre contra segundo trimestre de 2020 contra segundo trimestre de 2019 e primeiro 6M, nós temos aqui 6 meses contra 6 meses, né? Os primeiros 6 meses de 2020 contra os 6 meses de 2019, porque geralmente as DREs trazem isso porque as empresas elas têm sazonalidade, né? Não é o caso talvez dos bancos, mas aqui existe uma sazonalidade dos resultados. Então eles trazem, né, trimestre contra trimestre e como fechou, né, o primeiro semestre de 2020, eles trazem, né, o consolidado dos primeiros 6 meses de 2020 contra os primeiros 6 meses de 2019. Então vejamos 6M contra 6M aqui, né? 2019, 13 bi 911 milhões de reais contra 8 bi 117 milhões de reais. Né? Então a gente já percebe que ano de 2019 contra ano de 2020 quase caiu pela metade o lucro líquido recorrente do banco. Agora olhando tri contra tri, né? Segundo tri de 2019, 7 bi 34, segundo tri de 2020, 4 bi e 205 milhões de reais. Uma queda significativa também. Mas se nós fazemos um comparativo entre o primeiro trimestre de 2020, como vocês podem ver na tela, contra o segundo trimestre de 2020, o resultado já é mais animador, né? Nós tivemos no primeiro tri de 2020 3 bi 912 milhões contra o segundo trimestre de 2020, 4 bi 205 milhões. Então, já houve, né, um aumento significativo aqui não significativo, porque o Banco Itaú não trabalha com essas pequenas ninharias de milhões aqui, né? Ele trabalha sempre na casa de bilhões. Então já houve um pequeno aumento, né, o que também de certa forma traz uma certa felicidade para quem é investidor do Banco Itaú ou está pensando em investir no Banco Itaú, né? Porque a gente já percebe que o banco já conseguiu recuperar, né, parte daquilo que o coronavírus estava anunciando que talvez fosse o fim do mundo. E aí nós percebemos aqui do lado também, vocês podem dar uma olhada, né, o lucro líquido recorrente, eu peguei um printzinho lá e trouxe, né, os primeiros 6 meses de 2020 contra os primeiros 6 meses de 2019 e da mesma forma também aqui, né, ele só coloca um pouco mais explicadinho aqui nesse gráfico para a gente entender. E aí nós temos produto bancário, e aí como o Banco Itaú faz questão de ressaltar, porque o Itaú é uma mega corporação, né, já é uma large cap que nós temos na Bolsa de Valores, então ela não trabalha com pouca coisa, ela trabalha com muita coisa, né, um banco mega blaster grande, então tem muitas coisas aqui. Então o produto bancário, né, explicando aqui o que é o produto bancário, o próprio banco já faz questão de deixar as notinhas de rodapé que a gente tem sempre que acompanhar, né. Então, o produto bancário do Banco Itaú é a soma da margem financeira gerencial, ou seja, o Banco Itaú gerencia recursos, então ele ganha uma margem sobre o que ele gerencia. Então, é a soma da margem financeira gerencial, das receitas de prestação de serviços, né, que ele presta serviços, das receitas de seguros, previdência e capitalização antes das despesas de sinistro e comercialização. Ok? Então, aqui nós temos margem financeira, que é o que o banco ganha sobre aquilo que ele administra, receita de prestação de serviço, porque o banco trabalha com isso também, né? Receita de seguros, o Banco Itaú também tem uma área de seguro, previdência e capitalização, antes do banco pagar as despesas com sinistros, né, que é na área de seguro e de comercialização, ok? Então, o produto bancário do banco, né, que é a soma de tudo isso que a gente falou, menos despesa com sinistro e comercialização, primeiros 6 meses de 2020, 57 bi 216 milhões contra 57 bi 700 milhões, primeiros 6M de 2019. Tri contra tri, nós temos segundo tri de 2019, 29 bi 492 milhões contra 28 bi e 10 milhões de reais. Então, uma diminuição muito pequena aqui, né?
de produto bancário. E aí a gente percebe que o primeiro TRI de 2020 contra o segundo TRI de 2020 teve também uma leve diminuição aqui, né? Margem financeira gerencial e aqui é a parte que cabe ao banco, né? Daquilo que sobra para o banco no final, né? Então, 36, primeiros 6 meses de 2020, primeiros 6 meses de 2020 35 bi 581 milhões e contra os primeiros 6 meses de 2019, 36 bi 119. Então, não teve grandes alterações. TRI contra TRI aqui, né? Segundo TRI de 2020, 17 bi 776 milhões contra 18 bi 451 milhões. E aí, primeiro TRI de 2020 contra primeiro TRI de 2020 também não teve uma diferença significativa, né? Primeiro TRI de 2020, 17 bi 805 milhões, segundo TRI de 2020, 17 bi 776 milhões de reais. Então, dando uma olhada aqui no desempenho do banco, né? Como é que foi o desempenho dele no segundo TRI. E aí também da mesma forma que nós temos, né? Aqui aparece para vocês tal como se fosse a primeira linha aqui, né? Nós temos na coluna da direita, nós temos primeiros 6 meses de 2019, depois primeiros 6 meses de 2020, e aí na coluna do meio nós temos o segundo TRI de 2019, e aí quando nós passamos para a esquerda nós temos o primeiro TRI de 2020, o segundo TRI de 2020 contra o segundo TRI de 2020. Vejamos aqui o retorno recorrente sobre patrimônio líquido médio anualizado. Retorno recorrente sobre patrimônio líquido médio anualizado, e nós temos consolidado, que é de todas as empresas do grupo Itaú, e nós temos o Brasil. Nada mais é do que você pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido. E logo abaixo nós temos o retorno recorrente sobre o ativo médio, né? Lucro líquido dividido pelos ativos médios. No caso do retorno recorrente sobre o patrimônio líquido, nós queremos saber o quão eficiente o Itaú foi com o seu patrimônio, né? Com o patrimônio que ele tem, quanto ele conseguiu gerar de lucro. E quando nós falamos de retorno recorrente sobre o ativo médio, o quão eficiente o Banco Itaú conseguiu ser utilizando os ativos que ele possui, ok? E aí nós temos o consolidado, primeiros 6 meses de 2019, 23%, contra primeiros 6 meses de 2020, 13,1%. Então, uma queda bastante significativa aqui também, né? Segundo TRI de 2019, 23%, contra segundo TRI de 2020, 13,5%. E aí, se nós pegarmos o primeiro TRI de 2020 contra o segundo TRI de 2020, a gente vai ver que o primeiro TRI foi de 12,8% contra 13,5% no segundo trimestre. Então já teve aumento de eficiência do banco. E se a gente pegar o Brasil também esteve muito próximo disso. Então, se a gente pegar o primeiro TRI de 2020 contra o segundo TRI, a gente teve um aumento de 0,5 pontos percentuais. Então, também teve um aumento no Brasil. Índice de inadimplência aqui também é bom a gente olhar, né? Porque o Banco do Brasil, aqui tem o índice de inadimplência de 90 dias, ou seja, as contas que são baixadas como dívida acima de 90 dias, né? Se você é cliente do Banco do Itaú e deixa de pagar uma dívida que você deve, de repente, um empréstimo que você tem com o banco, a partir de 90 dias você entra para esse índice de inadimplência aqui, né? O Banco Itaú, ele já depois de 90 dias, ele já aumenta a sua PDD, né? Aqui a gente teria que falar sobre a questão do NPL, mas basicamente é isso, né? Passou de 90 dias, o Banco Itaú já acende a luz vermelha para aqueles clientes que podem talvez não pagar suas dívidas, beleza? Então o índice de inadimplência total, né? Total é todas as empresas do Grupo Itaú, que aí envolve empresas fora do Brasil também, Corp Banca e outras empresas fora do Brasil, né? Que fazem parte do Grupo Itaú, e nós temos também Brasil. Então olhando o total, né? Nós temos primeiros 6 meses de 2019, 2,9, primeiros 6 meses de 2020, 2,7. Então, para nossa felicidade, diminuiu a inadimplência nos primeiros 6 meses. TRI contra TRI, 2019, 2,9%, segundo TRI de 2020, 2,7%. E aí, se a gente pegar o primeiro TRI de 2020 contra o segundo TRI de 2020, a gente vai perceber que no primeiro trimestre a gente tinha 3,1% e no segundo trimestre de 2020, 2,7%. Então diminuiu, né? Isso é bom para a gente, o índice de inadimplência. Brasil permaneceu quase instável, também com aquilo que nós falamos, né? O primeiro 6 meses de 2019, o índice de inadimplência Brasil 90 dias era de 3,5%, contra 6 meses de 2020, que foi de 3,2%.
E se a gente pegar TRI contra TRI, né, 2019 3,5, 2020 3,2. E se nós pegarmos primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2020, primeiro trimestre de 2020 contra segundo trimestre de 2020, perdão, a gente vai perceber também que teve uma diminuição de 0,3 pontos percentuais. E aí o índice de inadimplência 90 dias América Latina, né, que aí a gente pega todas as empresas, a gente pega todas as empresas do Grupo Itaú e exclui o banco, exclui o Brasil, beleza? A gente vai perceber também o mesmo movimento, a gente vai perceber uma diminuição, né? No primeiro trimestre de 2020 um aumento, e aí no segundo trimestre a gente percebe já uma diminuição, que é muito bom, né? Porque o Banco do Brasil ele trabalha com crédito, então toda vez que ele dá crédito para alguém, se ele não consegue recuperar esse crédito de volta, são de devedores, são de credores que não pagaram a dívida. Então isso é ruim para o banco, né? Porque ele basicamente trabalha com a ideia dos spreads, né? Ele empresta para você o dinheiro para ele receber o dinheiro que você, o dinheiro que ele está emprestando para você mais uma taxa que ele vai ganhar sobre esse empréstimo, ok? Então, o índice de cobertura, né? O índice de cobertura aqui, o que seria? Nós pegamos o saldo de provisão total, ou seja, tudo aquilo que o Banco do Itaú guarda para poder pagar das dívidas que eventualmente os clientes não pagarem, e nós dividimos pelas operações vencidas há mais de 90 dias, né? Então, aqui a gente quer saber o quanto o Banco Itaú ele consegue cobrir daquilo que ele imagina que ele não vai conseguir recuperar, né? Dessas pessoas que já estão há 90 dias sem pagar as suas contas. E aí a gente percebe que o Itaú ele é uma empresa que nesse sentido eles têm uma espécie de tradição, né, já há bastante tempo que eles conseguem manter com uma folga muito grande, né? Então a gente percebe que o Banco Itaú sempre esteve acima de 200%, né? Então se ele está devendo de repente R$ 200, ele vai ter, se ele está devendo de repente R$ 200, ele vai ter 200% acima desse valor guardado para ele pagar eventualmente as dívidas que os seus clientes não puderem pagar para ele, ok? Então, o índice de eficiência e o índice de eficiência do banco aqui, ele é obtido por meio da divisão das despesas não decorrentes de juros pela soma da margem financeira gerencial, que nós vimos acima, das receitas de prestação de serviços, do resultado de operações com seguros, previdência, capitalização e despesas tributárias. Então, o índice de eficiência basicamente é o Itaú pegando tudo aquilo que ele trabalha com eficiente ele consegue ser, né, com o seu com a sua operação em si, né? Então a gente percebe que o Itaú primeiros 6 meses de 2019 46% contra primeiros 6 meses de 2020 45,4%. E aí TRI contra TRI 46%, então não teve uma grande diferença. Se a gente pegar primeiro trimestre de 2020 contra o segundo TRI de 2020, 44% no primeiro trimestre de 2020 contra 46% no segundo trimestre de 2020. Então, um pequeno aumento aí que nós tivemos, né? Falando um pouquinho sobre as ações, né? Qual foi o retorno que nós tivemos por ações? O lucro líquido recorrente por ação, nós já falamos sobre isso anteriormente, né? O lucro líquido recorrente é diferente do lucro líquido da operação, porque pode haver algum não recorrente no meio ali, né? E aí o lucro líquido recorrente, também já temos uma notinha de rodapé aqui que nos ajuda a entender, né? É calculado com base na média ponderada da quantidade de ações em circulação, ok? Eu pego o lucro líquido e divido pela quantidade de ações em circulação no mercado e também considero os juros sobre capital próprio, né? Que a gente chama JCP ou JSCP, né? Juros sobre capital próprio, valores pagos dividido pelos valores provisionados, né? Ou seja, o valor que o Itaú pagou para os seus acionistas dividido por aquilo que foi provisionado, né? Lembrando que o Banco Itaú ele teve que aumentar a provisão, né? Ou seja, ao invés dele distribuir, por lei, agora ele está obrigado a não distribuir todo o seu lucro, né? Declarados e destacados no patrimônio líquido. Então vamos ver aqui um pouquinho, né? Primeiros 6 meses de 2019, 72 centavos por ação. Primeiros 6 meses de 2020, 40 centavos por ação. E aí, se nós levarmos em conta que e aí nós temos que, por primeiros 6 meses, deixa eu conferir aqui, isso, 40 centavos para os primeiros 6 meses de 2020. Lucro líquido por ação, nós tivemos 70 centavos nos primeiros 6 meses de 2020 e 0,35 0,70 centavos nos primeiros 6 meses de 2019
e 0,35 centavos primeiros 6 meses de 2020. Naturalmente, pela questão do Covid, pela questão que o governo obrigou os bancos a guardar parte do seu lucro líquido até atravessar a pandemia, né? Número de ações em circulação no final do período, né? Vejamos o que nós temos. 9 bi 743 milhões em 2019 e 9 bi 762 milhões em 2020. Então o que a gente percebe aqui? O Banco Itaú fez recompra de ações, né? Então ele aproveitou o período da pandemia. O que ele fez? Ele tirou algumas ações de circulação, justamente pensando no que? Se tem menos ações em circulação no mercado, é sinal de que as ações que sinal que a nossa participação na empresa aumentou, né? Porque tem menos ações circulando no mercado. O VPA, né, o valor patrimonial por ação, que é a divisão do patrimônio líquido pelo número de ações. Primeiros 6 meses de 2019, R$ 12,91, ou seja, quanto efetivamente valia cada ação. Cada ação do Banco Itaú nos primeiros 6 meses de 2019, primeiros 6 meses de 2020, R$ 12,66. Vejamos o que mais aqui nós temos. Dividendos e juros sobre capital próprio líquido, né? Lembrando que juros sobre capital próprio tem 15% do imposto de renda que é descontado, né? E os dividendos eles são isentos. Primeiros 6 meses de 2019, 6 bi 136 milhões e primeiros 6 meses de 2020, 850 milhões de reais. Então, um valor absurdamente menor, justamente pelo que eu já falei anteriormente. O valor de mercado do banco, primeiros 6 meses de 2019, 354 bi e primeiros 6 meses de 2020, 227 bi. Então, a gente já percebe que os bancões eles vêm sendo negociado com os seus indicadores eles estão muito abaixo, né? A gente percebe que os bancões eles estão sendo negociados de certa forma com um desconto, mas isso é um papo para um outro vídeo. E valor de mercado em milhões, 92 milhões primeiros 6M de 2019, 43 bilhões primeiros 6M de 2020. Vejamos aqui ativos totais, aqui a parte do balanço da empresa, né? E aí a gente pode, de repente, para o vídeo não ficar tão grande aqui, depois você pode pausar o vídeo e dar uma olhadinha de certa forma aqui. Índice de Basileia também, de certa forma, ele se manteve, né? E se você não souber o que é índice de Basileia, deixa aqui nos comentários que a gente troca uma ideia, beleza? Aqui o que me interessa é o índice de liquidez de curto prazo, né? O quanto o Banco Itaú consegue honrar com as suas dívidas no curto prazo, se eventualmente der algum problema e o Banco Itaú tiver que pagar ou assumir alguma dívida. A gente percebe que primeiro 6M de 2019, 167%, então estava acima, né, do que o Banco Itaú, a liquidez dele de curto prazo está ótima, né? A liquidez, e primeiro 6M de 2019, 165%. Então não diminuiu tanto assim, né? O Banco Itaú é um banco muito conservador quanto a isso, né? Os seus índices, né, de provisão e de liquidez eles são ótimos, né? Eles sempre fazem questão de reforçar isso. Isso é muito bom para nós que somos investidores no banco. E índice de liquidez no longo prazo, né? Que daí o banco já teria uma estratégia, ele poderia, caso houvesse uma deterioração de ativos, ele tivesse que aumentar sua PDD, ele pode, né, trabalhar isso, mas mesmo assim também a gente percebe que no longo prazo também a liquidez está ótima. Outros aqui falando um pouco sobre ativos sob administração, essa parte aqui é importante, né? Aqui eu vou assumir, e aí quem estiver vendo esse vídeo pode depois me corrigir, mas aqui eu vou tomar isso como TRI, tá? Então nós temos os primeiros 6 meses de 2019, 1,2 tri, né? 1,2 trilhões sobre ativos sob administração. Primeiros 6 meses de 2020, 1,3 trilhões também, beleza? Então se eu estiver falando alguma besteira, quem é mais da área bancária, que gosta mais desse setor, eu gosto, mas naturalmente eu não tenho tanto tempo para ficar analisando assim. Ativos sob administração são todos os ativos que o Banco Itaú administra, né? Então ele trabalha com seguro, trabalha com administração de fundos de investimento imobiliário, ele trabalha com crédito, então ele pega todos os ativos que ele está gerindo e ele coloca aqui. E aí é até bom aqui se você acha que os banquinhos, né, que nós temos aí, os bancos digitais, aqui não é uma crítica naturalmente, mas é só a efeito de comparação, se você acha que Banco Inter, Nubank, essa galera aí, eles vão no curto prazo passar por cima do Itaú, é só você dar uma olhadinha sobre os ativos sob administração do Banco Inter para você ver que o Banco Inter, de certa forma, não representa nem a unha do Itaú, beleza? Não é uma crítica ao Banco Inter, eu não tenho Banco Inter, não estou recomendando compra de Itaú aqui, mas fica a dica para a gente não ficar muito nesse lenga-lenga da galera de que
o Banco Inter no curto prazo ele vai conseguir desbancar todos os bancões que tem aí no Brasil. Colaboradores do conglomerado, a gente percebe que de 2019 para 2020 diminuiu. Vejamos, a nível Brasil, colaboradores no Brasil, vejamos o que nós temos aqui, se manteve mais ou menos, no exterior também se manteve mais ou menos as quantidades, aqui eu estou tentando ser mais breve. Números de agências, a gente percebe que o Banco Itaú ele vem reduzindo, né? De 4.722, nós estamos agora com 4.448 agências, então já é um processo que o Banco Itaú está fazendo de fechar suas agências, pela questão também da área digital, né? Caixas eletrônicos, vejamos, a gente percebe também que o número de caixas eletrônicos eles diminuíram, beleza? Então, o resumo da ópera, basicamente, que nós temos aí, né, que o resultado do Banco Itaú já vinha em linha com aquilo que nós, pelo menos eu, esperava, né, que viesse dessa forma. Nós já percebemos que a PDD do banco, aqui teria que a gente abrir novamente para dar uma olhada na PDD, mas a gente já percebe que não é o fim do mundo, como estava sendo alardeado, né, como nós tínhamos no início da pandemia, que os bancões iam ter que aumentar a PDD, que ninguém ia pagar suas contas, a gente percebe que não é bem isso, como a gente viu aqui no vídeo. Então, se você viu o vídeo até aqui, lembra de compartilhar o vídeo, dar aquela curtida marota, seguir a gente, beleza? Porque seguindo a gente no YouTube, toda vez que tiver um novo conteúdo, você vai ser notificado. E lembra de marcar lá naquele sininho, marcar todas as notificações, porque eventualmente o YouTube, se você não marcar a opção todas, ele pode não mandar esse vídeo para você. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, porque tem muita coisa aqui pra gente falar, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente troca uma ideia, beleza? Então, pelo vídeo de hoje era isso, agradeço, forte abraço e até mais.